Boa tarde, Eleonor. Um prazer Boa enorme te tarde. receber aqui na Prenatal Alliance e queremos partilhar, ouvir um pouco dos teus conhecimentos tão amplos, né, da ciência do início da vida, que tem tudo a ver com o tema da nossa ONG também, que é a Aliança Pré-Natal, né? Como receber melhor os seres humanos para o planeta. E a gente gostaria que você falasse sobre a emoção, a saúde emocional da mãe e do bebê? Onde que começa? Ótimo, ótimo estar participando, porque há muito conhecimento que tem sido deliberadamente escondido, mas que a gente sabe, né? Para vocês terem uma ideia, em 1978, a Alma Ata foi, em países, inclusive o Brasil, signatários de que deveriam fazer programas em seus países para ensinar as coisas importantes que as mulheres deveriam saber, e os homens também, sobre a preparação para a gestação. E isso deu o quê? Países como a Finlândia, a Dinamarca, a Suécia fizeram muitas pesquisas, a Holanda, o sul da Alemanha, o Irã, a Hungria e atualmente a Croácia e o Japão. Só que no Japão tem um detalhe interessante. Não eram as mulheres que recebiam as cartas para aprender o que elas deveriam cuidar, como elas deveriam se cuidar. E realmente, principalmente no Irã, que nasceram muitas crianças com um monte de problemas, e isso foi o Irã inteiro, tá? E o que aconteceu? No Japão, as cartas não iam para as mulheres, iam para os maridos, para que eles fossem, de alguma maneira, ensinar a mulher a gestar. Que cartas eram essas? Eram tipo umas cartas com orientação para o gestar? Todas as mulheres em idade que poderiam ter filhos, Fértil? idade fértil, elas recebiam, ao longo de toda a vida, uma carta que no começo era dada por um médico ou médicos e depois passou a ser dada por enfermeiros, para que fosse feita orientação. Escusado dizer que essa história não se ampliou. Nós estamos falando 1978, Congresso da Alma Ata na Rússia. Então, e continuou tudo do mesmo jeito. Por quê? Nós temos uma cultura onde a criança, e segundo a ONU, inclusive, as mulheres são mais agredidas que os homens, e quando o são, elas são grávidas. Então, essa é uma história que a ONU fala como se tudo bem, mas não faz nem. Isso você pode ver no metrô. No metrô entra uma mulher grávida, geralmente é uma mulher que dá o lugar. Então, e ônibus, e vai por aí fora, e trem, o que for. Então, ainda nós temos uma espécie de preconceito contra grávidas, e isso a história da arte mostra claramente, e contra crianças. Isso, só em 1881 começaram a aparecer os primeiros quadros com crianças brincando ou a mãe atendendo a criança no bercinho, 1981. Então, é muito recente a colocação de criança como importante. Então, o que aconteceu? A maior parte das ditas infertilidades, que é uma coisa extremamente comum, ela é dominantemente, a infertilidade é problema psicológico, ou bloqueio, como eu falo. Então, esse bloqueio, e é importante que as mulheres entendam que quando elas têm a menarca,
elas têm 3.000 ovócitos. Então, aquelas estudantes dos Estados Unidos, aonde a licença maternidade não passa de 16 dias, essa licença, elas, na verdade, elas são convencidas a doar seus ovócitos para que, quando elas terminarem o doutorado, elas tenham como fazer a fertilização in vitro. Então, tem vários detalhes muito importantes. Legalmente é considerado crime passar um embrião de um país para outro, mas acontece. Ninguém fala, mas acontece. E o que mais acontece? Para e pensa. Faça você a sua experiência. Pegue um pedacinho de célula sua e coloque na geladeira. No freezer. Na geladeira, no freezer, e ver quanto tempo ela vai durar. Então, quando existe a retirada, que nunca é dito número, esse número é enorme, e esse número é retirado, e logo depois ele O é... número de ovócitos que é retirado é enorme quando eles fazem a extração. Exatamente. É muito acima do que eles dizem. Ah, nós tiramos 2. Que nada. Eu peço para as pessoas fazerem assim. Ó, tirei 1, 2, 3, 4. Aí vai lá o dedo até poder mais. Pelo teste muscular. E eu peço para que faça ritual religioso para cada um. Por quê? Já aconteceu uma vez em duas que esses casais fizeram inseminação, não deu em nada, e apareceram no meu consultório. Como eu tenho um tanto de clarividência, eu olho assim e vejo aquela criança envolta em luz. Aí eu disse, olha aqui, vocês vão ter que encaminhar todos esses seres que são da primeira e segunda dimensão e que não vão permitir que essa questão, essa criança de quarta, quinta dimensão, porque nós estamos na época de transição planetária, venha. Uau. Aí fazem essa parte espiritual. Por quê? A inseminação artificial, pode parecer chocante o que eu vou dizer, é pior do que estupro. Lembra que o Pavlov falava que o estupro é um estresse transmarginal e que muito frequentemente dava a situação de uma pessoa virar psicopata? Pois é. O que acontece? Quando eu coloco... Porque, na verdade, mesmo num estupro, você tem 1 milhão de espermatozoides que andam a 10 centímetros por minuto e tem aqueles 50 que anda a 5 centímetros por minuto. O óvulo, ele se abre porque ele escolheu. Então, aquela história que a gente tem enzima na cabeça que explode o ovócito, olha a ideia. É convencer O espermatozoide teria, né, uma enzima para explodir a entrada, para entrar no e óvulo. aí todo mundo nasceria por estupro. Para e pensa. Porque essa explosão do ovócito nada mais é do que um estupro, não é? Então, ele é que se abre e ele escolhe pelo DNA, porque em 1930, lá na Rússia, eles fotografaram o DNA saindo da alma e 90% do DNA é um código de linguagem escrita que conta a história da família, de 200, 300 gerações. Mas até hoje, nos Estados Unidos, eles colocam cada molécula de DNA está correlacionada a um câncer. Bom, hoje a gente sabe, pela nova medicina de 1981, do Heike Hammer, que não existe câncer. O câncer foi inventado lá em 1922. Se você não sabe disso, pega biografias de antes de 1922 e vê quem é que morreu de câncer. Bom,
Aí, o que acontece? Esse ser, ele é escolhido. Por quê? E isso é muito bonito. Você tem o Ikigawa, você tem um monte de gente, você tem o Ian Stevenson, que tem um instituto lá na Virgínia, e que ele simplesmente tem uma mega bibliografia, onde ele provou que 2.600 indivíduos, crianças, conseguem lembrar da encarnação anterior. E depois dele, muitos outros fizeram o mesmo estudo. Não sei para que tanto. E caiu uma maçã na cabeça do Newton, aí tem gravidade. Agora, 2.600 casos não tem reencarnação. Bom, nessa situação em que e isso foi muito bonito, pena que foi tirado, né, na internet. Nesse estudo, que é lindo, o DNA indo na alma. Então, o que acontece? Quando você não está no mundo, você escolhe o pai, escolhe a mãe, e escolhe quem você vai ser, porque são os três que estão no projeto do Criador de evoluir. Então, vocês têm uma afinidade de DNA. Fantástico. Você Então, escolhe quem você vai ser também pelo momento que você exatamente. vai nascer, né? Que tem a ver com o mapa astral e tudo, né? A astrologia retorna. É isso que eu digo. Essa história de mapa astral, vamos respeitar a data do nascimento da criança. Por quê? Não é o doutor que fala. Quando a criança está pronta, ela joga cortisona da suprarrenal e descola um pouquinho a placenta. Nesse momento, a mãe libera 13 hormônios. E aí eles fazem isso aqui, ó. Aí você faz um cruzeiro. Na hora de você se despedir de uma pessoa, você não quer abraçar? Imagina ficar 9 meses ali, vivendo toda a intimidade da sua mãe. Tudo que você quer é abraçar. Não é perfeito? Então, é assim. Na verdade, a contração é um abraço. E esse abraço, portanto, quem decide quem vai nascer é a criança. Essa história tem que ser no dia tal, tem que ser no dia tal, tem que ser no dia tal. Não. Se nascer depois do tal dos 9 meses, por exemplo, ou das 10 luas, o que vai acontecer? Ele vai ter cara de velhinho, ele vai ter mais cabelinho e vai ter mais unha. Muito grave, né? Não é. É por algum motivo ele nasce com o quê? O mapa astral dele. Nem um minuto antes, nem um minuto depois. Por isso, quer dizer, só tem. Que é a caixinha de ferramenta que ele vai precisar usar na vida, né? Exatamente. Então, só tem, na prática, 5 a 6 razões de cesárea. O Brasil, infelizmente, é o segundo país de maior cesárea no mundo. O primeiro país é a República Dominicana. Já passamos E da Arábia Saudita? já, infelizmente já. E somos o primeiro país em violência obstétrica. E essa violência obstétrica, ela é vivida pela criança também. Eu entrei num mundo violento. Então, esse cuidado, quando você vai estudar a história da obstetrícia. Basicamente, ela nasce em 1800 e pau, e ela nasce com a tal da família Chamberlain, cujo primeiro livro, que foi editado 3 vezes, esse primeiro livro, o sujeito que escreveu nunca tinha visto um parto. Foi assim que nasceu a obstetrícia. Aí continuou, e o pior, sabe o fórceps? Pois é, o fórceps foi feito por um ferreiro. Bacos também. Por quê?
A história era o Rei Sol, ele tinha uma tara, ele queria ver o bebê nascer, isso me excitava. Luís Então, XIV. e aí as mulheres foram colocadas dessa maneira. Ora, dessa maneira, quem vai conseguir parir? Deitados, né? Há muita importância no diafragma. A pessoa, que eu acho que é a Bíblia do corpo da mulher, durante a gestação, é a Thérèse Bertherat, no livro Quando o Corpo Consente. Ela vai ensinando desde o começo da língua até tudo. Ela precisa relaxar. E é o contrário do que ela ouve. Faça força, faça força, faça força. Só que o diafragma dela está impedido. Então, lá vem a manobra de Christeler, que quebra com umas tantas costelas. Então, toda essa história violenta, ela nasce da entrada do homem na sala de parto. Por A quê? Bia Fioretti tem uma imagem para a manobra de Christeler, ela põe uma pasta de dente toda espremida e retorcida. Toda essa situação aconteceu por um ano. As parteiras, que ele chamou, todas se recusaram a fazer esse tipo de parto, nessa postura. E aí entraram os homens. E eles entraram do ponto de olhar a cabeça da criança como se fosse rolha de vinho. Parou para pensar nisso? Eu arranco. Olha, teve em São Paulo, há poucos meses, um que tirou a cabeça da criança com vácuo extrator. Ai, eu não Então, vi. Que horror. todas essas coisas, elas aconteceram porque ninguém parou para pensar que nós, a nossa população do planeta, existe até 1800, todo mundo nascia com parteira. É. Todo mundo. Aí, o que aconteceu? Que é uma coisa que não se fala. Nem quem escreveu a Cala do Martelo não fala também, não. O que aconteceu foi que os médicos passaram a fazer uma espécie de competição com as parteiras. E, com isso, eles se juntaram com a Inquisição. Se você olhar as 9 milhões de pessoas mortas na Inquisição, a maioria era parteira. 8 milhões eram parteiros. A maioria. Tinha umas crianças também, mas basicamente parteira. Para quê? Para assumir este fazer. Não o fazer que eles conheciam, mas é um fazer cheio de fantasia, como depois a episiotomia, e vai por aí fora. A ocitocina, em 1955, que foi colocada a ocitocina, a ocitocina, as parteiras belgas provaram que a ocitocina, ao invés de induzir o parto, simplesmente diminui a contração. Só que tem um detalhe, ela faz uma compressão tão violenta do bebê que ele perde oxigênio. Aí o médico diz, ele está sem ar. Lógico. Não abre canal, né? Não abre o canal vaginal, não abre o colo. Aí vamos lá para a cesárea. Então, essa situação gera uma das piores situações do mundo. Imagina você que estava no mundo 9 meses com aquele ser que tem a mesma temperatura do corpo, aquele ser que você ouvia os sonhos, sonhava por ela, quando ela não conseguia sonhar aquele sonho que ela precisava saber. Essa criança, ela que tem a maior intimidade, mãe é Deus, a verdade é essa. E ela, porque o resto do mundo não existe. É a mãe. E aí, o que acontece? Separam. Aí ela vai para um mundo que tem a refrigerado, em média, 17
graus mais baixo. Você já experimentou entrar na geladeira da sua casa com 17 graus mais baixo? Você é adulto? Só para sentir o que foi que aconteceu. E o vernix caseoso. Gente, foi brilhante a criação do vernix caseoso pela natureza. Por quê? É o que protege a criança da gravidade. Então, aquela coisa de vamos limpar, até com escova, vernix caseoso, é uma loucura, porque expõe aquela pele a uma gravidade que ela não conhecia. Aí é interessante. Quando é um astronauta, ele se preocupa com a gravidade, a diferença da gravidade. Quando é um mergulhador, ele se preocupa com a diferença da gravidade. Quando é um bebê, não, o vernix caseoso é uma sujeira. E tira, arranca, e eu já vi isso acontecer mesmo em parto domiciliar, arranca para a criança ficar bonitinha. A foto, para sair no Instagram. É, a outra coisa que eu venho pedindo, pelo amor de Deus, não filma parto. Não chama a família inteira, porque aquele momento é um momento muito especial, aonde é mãe, é pai, é irmão, ali e só. Depois fala. Vai continuar vivo, depois fala. A outra coisa é as enfermeiras obstétricas usando os procedimentos protocolares, do tipo, por exemplo, vitamina K. A vitamina K, ela é quando uma pessoa tem deficiência de fator de coagulação no fígado. Então, por que vitamina K? Gente, vitamina K é a substância mais dolorosa que existe no planeta. E o Anand, que estudou sobre dor desde 1970 até 1980 e muito mais, dor do feto, dor do recém-nascido e dor da criança até 2 anos de idade. Então, o que ele descobriu? Manipulando com substâncias que o corpo produz, né, para diminuir a dor. O que ele descobriu? Que nós, nesse período, feto, bebê, até 2 anos de idade, a dor que a gente sente é 300 vezes mais do que um adulto. Só que um detalhe, a criança não sabe onde a dor é. Não localiza, né? É uma dor generalizada. Não. Ela sente no corpo inteiro. Aí, a mãe olha, é porque esse dedinho aqui que queimou. Aí ela olha para o dedinho, a criança calma. Aí todo mundo diz, ó, tá vendo? Isso é manha. Não. O olhar da mãe acalmou. Aí ela sente a dor aqui só. Então, são tantas as histórias de tanto tempo. Por exemplo, você vê hoje um monte de autores de pedagogia falando sobre... É sempre no primeiro parágrafo. A coisa mais importante de se dar à criança é limite. Não. A criança precisa de amor. Isso é a coisa mais fundamental. Aliás, é o que a gente espera de Deus, né? Amor. Então, essa história de que não abandono toda uma situação que nós, espero, né, na 4ª dimensão, pelo menos, no mínimo, tenhamos, todos os países do mundo respeitem os filhotes humanos. Imagina, o filhote de chimpanzé, ele fica com a mãe 10 anos, 7 anos. O orangotango, 3. A leoa, 2. O elefante, 4. E o ser humano, poucas semanas.
3 meses no máximo. E todo o lobo frontal dele, agora tem uns estudos muito bonitos sobre a oração e o lobo frontal, Uhum. pré-frontal. E como faz diferença. Então, aquela mãe que ora enquanto o bebê teve uma visita, olha só, no começo, não muitas visitas. Ah, a família é enorme, tá, tudo bem, mas vai devagarinho, vai devagarinho. E aqueles que são deprimidos, que bebem muito, né? Vai devagar. Porque a criança é. O que foi descoberto na Rússia, depois de 2010, as crianças nasceram com muito mais capacidade paranormal, que eles chamam de hipercomunicação. Todas. Muito mais inteligência e o DNA. 15% a mais de inteligência. E aí veio a indústria farmacêutica e inventou TDAH, que o Leon Eisenberg inventou, e depois botou no testamento dele que ele inventou, mas a Ritalina, ela destrói. Tem uma psiquiatra aqui em Campinas, ela fala isso. A Ritalina, ela destrói o cérebro. Então, essa pessoa, aos 40 anos, não vai ter conseguido fazer nada na vida. E a risperidona. Se quer experimentar, pega um comprimidinho de risperidona e dá para uma velhinha de 92 anos. Ela vai ficar com o diabo no corpo. O que é espiridona? Eu não sei. A risperidona é um neuroléptico que agora as crianças estão tomando ou risperidona ou Ritalina. Ah, A tá. Ritalina, ela veio de um fato que se descobriu durante a Segunda Guerra Mundial. Se dava anfetamina, as pessoas comiam menos e dormiam menos. E eram muito mais agressivas. E aí eles descobriram que todos os psicofármacos têm efeito paradoxal em criança. Então, a Ritalina, na criança, Agita. na dependência, ela fica mais assim. Ah, tá. Só que a risperidona, não. E ainda assim, dá 1, dá 2, dá 3 comprimidos. Mas que fenômeno é esse? A Laura Gutman fala muito bem sobre isso. Houve apartamento da mãe com a mulher. Separação. Ela tem essa raiva embutida. Separação da gestante com a mãe, com a própria mãe dela. E quando a filha nasceu. Tá. E quando a filha nasceu. Porque isso começou a acontecer nos anos 80. Nos anos 80, as mulheres começaram a ir muito para o mercado de trabalho e deixaram as crianças muito frequentemente na creche. Foi. E aí, muito, muito. E aí, com isso, o que acontece? Quando mulher, ela tem um filho, mas a expressão do amor não vem. Vem uma expressão de raiva. Então, essa expressão de raiva faz a criança se ajustando. Aí eles dizem que é TDAH, ou autismo. O autismo é muito simples de entender. É raríssimo. Raríssimo que eu estou falando em milhões de pessoas, se você tiver um, que é que ele fica sentado olhando a parede, não faz nada, é uma coisa que é transgeracional, tem que limpar a nível de DNA, e porque houveram coisas lá atrás que eu não sou capaz de viver no mundo, né? Mas resolve, é curável, mas é curável com amor, com carinho e direitinho o que é que são crianças sempre também superdotadas. Então, imagina, uma criança superdotada, a pedagogia que foi feita é uma pedagogia
que entendia que a criança precisava de 20 minutos para entender algo. Só que, antes que a professora fale, a criança já telepaticamente sabe o que ela vai falar. E eles precisam de 5 minutos. Então, depois, aquilo já perdeu o interesse. A professora fica magoadinha, porque ela é infante, ela não é uma sábia. E o Jung dizia: um professor tem que ser, antes de tudo, um mestre, um sábio. Mas não. Então, ela é infantil, então ela vê aquela criança como não está prestando atenção nela. Aí, o que ela faz? Encaminha para o neurologista. Detalhe, neurologista não tem nenhuma formação de psiquiatria, nem de pedagogia. O que ele faz? Dá comprimido. Medica, bota a medicação. Ano passado, nós chegamos a 700% de consumo de Ritalina. Olha o absurdo. Que loucura. Então, Como é que a gente sai dessa? nós saímos dessa ensinando, e é isso que a Ciência no Início da Vida propõe, é ensinar nas escolas o que é maternidade e paternidade consciente. Muitos casais que me procuram, nós estamos inférteis. Eu pergunto para ela e pergunto para ele: você já disse para ele ou para ela, eu te amo tanto, que eu queria materializar esse amor num ser com você? Você sabe que muitos dos inférteis não conseguem dizer essa frase? Acho que praticamente todos. É. E, primeiro, aquela história, amor, não há registro dele. Segundo, me apavora ter a responsabilidade de uma criança. 3, eu não fui feliz como criança. Eu vou repetir, porque, na verdade, por exemplo, os pais que foram abusados, aquilo que há 100 anos o Jung diz, criança não adoece. A criança, ela mostra, através do corpo, metaforicamente, aquilo que aconteceu no inconsciente dos pais naquela mesma idade. Por que a natureza fez isso? Para ampliar a consciência. Então, quando eles realmente fazem isso, aí é outra história, são outras pessoas. As outras pessoas mais, realmente mais firmes na ideia de ser pai, de ser mãe. Porque a maternidade não é simplesmente aquilo que, socialmente falando, deve ser. Não, tem nada a ver com isso. Tem a ver com algo do fundo de você. Porque você ama tanto aquele homem, um filho dele. Isso. E não tem outro motivo. Então, a partir daí, você tem, e aí vai, e vai, e vai. E durante toda a gestação, eu sempre falo para os homens: meu filho, você vai ser o pitbull. Eles olham assim, então, é a melhor coisa que você pode fazer. Com ela, você é um doce. Com o resto do mundo, você é um pitbull. Então, como assim? A obstetra pede um ultrassom. Não, não vai fazer. Por quê? O ultrassom irradia o cérebro, destrói muitos cérebros, muitos neurônios. O ultrassom queima a pele. É muito comum criança que a mãe botou a foto do ultrassom na geladeira e ele diz: tira isso, era tão ruim quando você fazia isso, quando não chega a lesar o tímpano.
qual é a história do ultrassom? Veja bem, o ultrassom era radar para pegar submarino. Depois ele cortava aço. E depois ele observava o desenvolvimento de um feto. Hã? Aí é assim, esse exame está dizendo que seu filho não tem fígado. Seu Volta filho aqui tem semana o quê? Fígado. fígado. Ah, Volta aqui semana que vem. Não, agora o fígado apareceu, mas sumiu o rim. Um dos rins não. Volta aqui semana que vem. E tome de radiação. E tome de radiação. O bom é, na Europa, as pessoas já começaram a acordar e a quantidade de ultrassom é bem menor. Aqui, até o Ministério da Saúde acha que você tem que fazer X, Y de ultrassons. Na verdade, quantos exames são fundamentais para uma mulher grávida? Nenhum. Nenhum. Ah, porque eu estou com anemia. Anemia? Não. É anemia dilucional. Parece que o pessoal não sabe matemática. Você tem mais 1 litro de sangue, de plasma em você. Então, essa quantidade de hemácias vai ser diluída. Não é anemia. Não é. Ah, você está com diabetes gestacional. Também não existe. O que é diabetes gestacional? A diabetes gestacional é que nos seus 3 primeiros meses de gestação, você teve algum tipo de estresse. E aí, no segundo trimestre, a criança vai aperfeiçoando os órgãos. E no último trimestre, ela vai ganhar mais massa óssea, massa adiposa. Para ela fazer isso, ela avisa para a mãe, mãe, lá no frontal direito, você faz aquele centro de controle da insulina ficar mais devagar. E aí a glicemia vai subir e eu vou ficar mais gordinho. E diminuindo a chance de prematuridade. Então, uau, a razão! Tem até um inglês que está no livro do Michel Rodin, que ele diz que essa história da diabetes gestacional foi a mais irresponsável invenção médica do mundo, assim como o ultrassom. Então, por que a gente continua a fazer isso? e Por que a gente continua... numa fase tão importante da vida, né, Leonor? Bem no iniciozinho da vida, quer dizer, parece até que é de propósito, né? Vamos lá, vamos interferir, porque... É, é aquela coisa, fica aquela marca. Eu nasci com defeito. Uhum. Olha a criança. Eu nasci com defeito. E se a mãe não teve amor da mãe quando precisava, a mãe fica repetindo esse tipo de coisa. Você nasceu com problema. Você nasceu com problema. Porque ela não sabe o peso das palavras dela. Esse peso é fundamental. Não diga nada. Diga a verdade daquilo que precisa ser dito. Ah, meu filho, você está com um problema aqui na garganta, seu pai está engolindo muito sapo lá no trabalho. Muito obrigado. Não pede desculpa, não. Por que não pede desculpa? Por uma razão muito simples. Se você pedir desculpas a uma criança, ela sente um peso nas costas que ela vai ter que resolver. Então, agradece. Meu filho, muito obrigado porque você se sacrificou. Você não precisa mais.
a gente resolveu. Ponto. E aí, e vai, e parteira domiciliar, e parteira domiciliar, e parteira domiciliar, até que o parto, que em 1913, depois de vários documentos da Cochrane, de revisão bibliográfica, na Holanda, na Austrália, na Finlândia, todos eles mostrando que o parto em casa é muito mais seguro e com menos chance de problemas para a mãe e para a criança. Então, o Jack, ele fez uma revisão de tudo. Tudo de tudo. Chegou à conclusão que é 1000 vezes mais seguro. Quem que é o Jack? O Jack foi uma pessoa também que trabalhou para a Cochrane, e ele... Depois eu posso até te passar isso, até Ah, para botar. 1000 vezes mais seguro. Como que a gente continua fazendo uma coisa que já foi provada em várias revisões bibliográficas de grandes casuísticas? Mas é óbvio, porque era assim antes de 1800. Todo mundo nascia desse jeito. A mulher agachada. Tanto o Paciorni quanto o Sabatino falam do absurdo a nível anatômico que é a criança nascer assim. Porque ela nasce e encontra ossos pélvicos da mãe. em casa, a mulher tem muito mais liberdade, se bem que alguns hospitais até já estão deixando o parto mais livre, né? Mas mesmo assim, dentro de uma instituição, né? A pessoa não tem o poder total quando ela está dentro de uma instituição, ela não está na casa dela. Mas Não, não algumas tem. mulheres dizem que se sentem mais seguras no hospital. Porque foram anos de Doutrinação. anos, Uhum, anos. E a mulher se enchendo para baixo. Se a uhum, mulher se sentir segura, eu já tive casais que quem fez o parto foi o marido. uhum. Na boa. Até gêmeos, porque eram cidades no norte do país, aonde a população controlava. Aí, o que eu peço para fazer? Você vai? Você vai fazer? Ok. Acontece que depois você diz que o neném nasceu antes. Foi um Ué, acidente, foi sem querer, né? foi sem querer. E eu fiquei sabendo recentemente que muitos cartórios estão proibindo, depois só com processo, é que a mulher consegue fazer a certidão de nascimento da criança quando foi o parto em casa com parteira tradicional. Que é isso? Mas aí que está. Nós todos temos que nos limpar de todas essas informações tóxicas, Tóxicas. tóxicas, até o trabalho de parto. Olha só o que aparece nos filmes, se for comédia. Uhum, De repente, a mulher, a bolsa arrebenta. Isso não é o começo do trabalho de parto. uhum, De repente, a bolsa arrebenta. Aí todo mundo vai para dentro do carro, totalmente desvairado. uhum. O carro passa por todos os sinais fechados. Para o inconsciente de quem está vendo o filme, o que é que fica? É mais perigoso parir do que sofrer acidente. Aí chega no hospital, todos os médicos vêm. Gente, não há nenhum pronto-socorro no planeta
onde médico sai correndo. Eu já trabalhei em vários pontos. Não tem. Essa coisa não tem. Mas na cabeça fica o quê? É mais perigoso parir do que ter infarto. Olha há quantos anos. E quando o filme é drama, eles fazem o quê? Só um dos dois fica vivo. Um morre. Ou a mãe morre ou o bebê morre. Exatamente. E isso é... Mas é muito. É. É muito. São anos e anos da mesma coisa. E antigamente, nos anos 50, que apareceu o Rock Hudson, que era o galã, que tinha brigado com a mulher na véspera, e você sabia que os dois tinham se juntado de novo, porque ele aparecia olhando o berçário da criança. O bebê vai para o berçário. Então, toda essa cultura que foi construída precisa de muita consciência e informação para se desfazer. Quando a Holmes Boyd, que escreveu um livro fantástico do parto como ritual do nascimento, ela mostra detalhe por detalhe tudo que é absurdo. Tudo. Do mais simples ao mais complicado. Do mais simples, do tipo a mulher tirar a roupa dela e ficar com um pijama. Ou aquela coisa, ou a barriga de fora ou a bunda de fora. Tá. Não é muito, no mínimo, ok. Né? Mas, sobretudo, o seguinte: uma coisa que a mulher é da mulher é a propriedade do que ela veste. Ela é mais uma. Isso é a maior... Ela vira uma estatística, né? Deixa de ser uma pessoa, né? Passa a ser um número. Quando bota o papelzinho aqui. Eu já assisti parto em que apareceu uma pessoa da administração do hospital aqui no perinatal, na Barra, e a mulher em período expulsivo, ele perguntando qual é o seu CPF. Que loucura. Eu cheguei para o marido e disse: escuta, você vai resolver isso, não é ela. Então, o casal, a preparação da concepção e toda a gestação, aquilo que eu digo, ele tem que ser para o mundo o pitbull. E tem que ser para a mulher o máximo de carinho. Conversar com o bebê, fazer telepatia com o bebê, uma boa. E, durante o parto, ele saber, por exemplo, tem lei para ele ser acompanhante. No entanto, essa lei não é cumprida em muitos hospitais do Brasil, inclusive os hospitais universitários. Então, ele tem... O que eu falo? Pega um laudo do juiz e mostra para o médico. Meu direito. E isso mostra toda uma posição dele de homem que vai fazer valer o cuidado para a mulher. Por que Vai não vai proteger ser... ela, né? Vai proteger ela desse entorno, né? Tipo, por que está levando para lá para o CTI, que agora a moda é essa? Para o CTI. Não. Mãe canguru. Desde 85, a OMS dizia isso. Mãe canguru. Que diminuiu em 50% as mortes dos prematuros. Então,
se ele faz isso, porque a mulher, na hora de parir, Ela dá conta. ela não está falando na concreto, porque ela está vivendo uma experiência amorosa. Uhum. Então, há uma grande coisa que nós precisamos perceber na nossa sociedade. A entrada da ocitocina, que fez um drama muito grande, que é aquela pessoa adulta que empurra, 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 empurra para ela tomar providência de qualquer negócio, mas não só. Aquele momento do abraço é o momento que o sistema reticular dela acorda. E ele acorda a sensibilidade da pele. Está entendendo? Porque depois desse mundaréu de cesárea, tanta gente tem a tatuagem. A pele não Entendeu? despertou, né? Uhum. Porque a tatuagem, piercing, o diabo quatro, porque a sensibilidade da pele deles é muito menor. Eles estão tentando acordar e não conseguem. E a outra coisa é que o sistema reticular é responsável pelo sono. Então, essas pessoas, o adolescente, ele tende a dormir mais tarde. E isso é normal. Agora, nos Estados Unidos, até estão fazendo uma coisa legal, que é jogar a hora de entrada na escola um pouquinho mais, Mais tarde. para que ele consiga dormir o que precisa. Pelo amor de Deus, não acorda seu filho aos berros para levar para a escola. Não faz isso. Porque ele está ainda, sei lá, em que processo de sonhos. O que é que está acontecendo com ele? Mas respeite. Não é a escola a coisa mais importante. A escola vai estar e novas escolas precisam vir aonde a coisa mais importante é criar, não obedecer. A criatividade, né? A criatividade, a amizade, a empatia, mas tudo isso está dependendo dos 3 primeiros anos de vida. Aquela criança que você olha e ela abre um sorriso. Ela não te conhece. Mas ela tem muito prazer de receber o teu olhar de encantamento. Então, o que vai acontecer, e eu coloquei hoje na minha plataforma, o que vai acontecer com um país que tem 16 dias de licença maternidade? Está lá. Olha, os Estados Unidos, desde 1950 e até a Segunda Guerra Mundial, e antes, todos os anos estavam em guerra. Queremos o que nós temos hoje de estatística, 19% de meninos jovens assassinados, mais do que em guerra. Mas nós somos recorde mundial de violência obstétrica. Como evitar isso? Parto em casa. 1.800 anos de história nossa que era assim. Então, protocolos nenhum. Tudo quanto é protocolo está muito bem para papel. Para a gente. Então, protocolo nenhum. É mais seguro? É. Por quê? É a própria telepatia, é o próprio coração da mãe que abraça
o que precisa e o que não precisa. As histórias loucas de injeções a ser dadas em crianças, esquece. A história disso vai investigar. Não é o que se fala. Então, você vai cuidar. Questões que você fala de imunológicas, entre aspas. A imunologia, para muita gente não sabe, nasceu nos anos 70. E ela tinha toda uma nomenclatura bélica, totalmente. Eu trabalhava numa enfermaria de imunologia. E eu entrevistava muitas pessoas com diagnóstico de lúpus. E eu colhi histórias do Arco da Velha. Aí eu ia perguntar para o titular. Eu queria ouvir. Ele só queria saber quanto que ia dar de mais e menos cortisona. Eu disse, peraí. Não. E eu ia fazer, Lá você inclusive, fala o médico que estava responsável pelo caso. Ah, famosão, né? Aí, o que eu fiz? Eu ia fazer uma dissertação de final de ano sobre lúpus. Desisti. Porque o que eu via, eu fui vendo mais e mais e mais. O tal do sistema imunológico e as doenças autoimunes, elas acabavam tendo uma lógica de tratamento, substância, exatamente igual a câncer. Aquela descoberta de 1922. Que no Lancet está escrito: a quimioterapia mata 98% das pessoas. Coisa que o Bruce Lipton fala nos livros dele, ele esteve aí em São Paulo, fim de semana passado, e ele continua falando sobre isso. Essa coisa absurda. A radioterapia é a mesma coisa que você botar o dedinho em Chernobyl. Igual. Todos os físicos que eu conheço consideram a loucura maior, porque a substância radioativa, que tem sempre falado, é a avó, é a irmã, não vai poder ver o bebê. Ela está emitindo radiação. Olha só, com cuidado. E tem substâncias radioativas, gente, que ficam 120 mil anos. Tem que fazer, quando a pessoa morre, um caixão especial. Gente, vamos parar para pensar? O que foi que fez essa tão pouca humanidade? Nosso modo de sermos concebidos. E concebida que a relação ia para as cucuias, aí foi dar um jeitinho, meu caráter não ficou legal. Aí a minha gestação, minha mãe sob depressão, aí a violência obstétrica, aí a cesárea desnecessária, e aí separação, creche, abuso sexual na infância. Porque, segundo a ONU, são 9 mulheres em 10 e 6 homens em 10 no planeta. Então, como isso pode ser? Porque esse ser não é visto, porque ele não pode dialogar no nível abstrato com você. Então, nós, gente, precisamos mudar drasticamente, porque aquilo que está sendo plantado aqui vai ser aquilo que vai ser colhido na vida adulta. Sempre. Sem exceção. Nossa, quanta coisa, hein? Muito bom, Leonor.
Muito obrigada. A gente vai colocar esse vídeo no canal do YouTube. Quero te agradecer. Vou parar de gravar aqui.